partícula elementar neutra seja a própria antipartícula. Porque a suposição é que neutrinos massivos possam ser neutrinos de Majorana. Mas a gente ainda não tem. O fato experimental que deveria ser detectado é chamado decaimento beta duplo com emissão, sem emissão de neutrino, né? Que é o chamado neutrino, zero neutrino vitamina. Esse processo físico, né, zero neutrino, beta, é o chamado decaimento beta duplo com emissão, sem emissão de neutrino, com emissão de zero neutrino. É um decaimento caracterizado por esse fato. Né? O nêutron, quando decai, decaimento beta, ele emite um antineutrino. Se o antineutrino for o próprio neutrino, esse antineutrino que sai aqui, se ele for o próprio neutrino, ele pode capturar um outro nêutron. E aí ele pode dar essa reação aqui. Nêutron, esse neutrino bate nesse nêutron e produz um próton no elétron. Então, o neutrino que é emitido do decaimento beta do nêutron é absorvido por um outro nêutron, dando próton elétron. Então, no final do dia, o que nós temos é dois nêutrons decaindo em dois prótons, mais dois elétrons. Então, esse é o chamado decaimento beta duplo, sem emissão de neutrinos. Se for detectado um tipo de decaimento desse tipo, né? Se eu pegar um núcleo, um núcleo radioativo, né? Um núcleo que tenha número atômico Z e número de massa A. Se ele decair, decaimento dele, dois prótons se convertem, dois nêutrons se convertem em dois prótons. Então não muda o número atômico. Porém, no estado final aparecem dois prótons. Então o número atômico dele cresce em 2 unidades. E ele emite 2 elétrons. Então, se esse decaimento aqui for observado por algum tipo de núcleo radioativo, ele é evidência de que o neutrino desapareceu no decaimento dela. E aí a explicação é que o neutrino que desapareceu, ele é o próprio antineutrino. Ele se combina com outro nêutron para dar um próton elétron. Então, é desaparecimento de neutrino. Igual a Majorana, ele também desapareceu. Então, desapareceu o Majorana e seu neutrino. Ninguém sabe de Majorana até hoje, como também ninguém descobriu o neutrino de Majorana até hoje. Mas poderia ser uma evidência. Então, o neutrino é uma partícula de Majorana. Seria a primeira partícula, física de partículas, a ser um férmio autoconjugado. Então, vamos trabalhar isso melhor, mais na frente um pouquinho, daqui umas 2 aulas. Né? A partícula é. No dia do Réveillon, a gente trabalha assim. Eu vou estar aqui com o José, né, José? Toma champanhe depois. Olha aí. A partícula é uma coisa. A partícula, a partícula não tem essa distinção. Porque uma partícula pode ser neutra, mas ela não ser propriamente partícula. É o caso do nêutron. Existe nêutron, existe antinêutron. Existe K0, existe K0 bar. Partícula neutra, ela pode não ser antipartícula. Agora, quando a partícula neutra é o caso do fóton, o antifóton seria a mesma coisa. Não conhecer nenhum tipo de férmio nessa categoria. O fóton e o antifóton são a mesma coisa. Ele é neutro. Poderia haver um antifóton. Você bate no livro esquerdo, assim. Isso. A faixa esquerda são essas partículas. Você seria a tua antipartícula. Então, você é a tua própria imagem especular. Você e a tua imagem são uma coisa só. A tua imagem não é virtual, é você. Ou você não é virtual, você não é real. Você é virtual, você é a tua imagem. Seria isso. Enquanto só foto. A partir das partículas elementares. Então, essa representação de Majorana, nós vamos usar essa representação lá na frente quando a gente for estudar o que são os férmions de Majorana e, por exemplo, neutrinos de Majorana. Onde a massa do mecanismo um pouquinho distinto da massa do corpo. Então, essas 3 representações são únicas. A representação de Vai, a representação de Dirac e a representação de Majorana. Cada uma tem o seu propósito. A representação de Vai a gente usa para descrever partículas espinoriais, partículas de meio de massa nula. Por exemplo, os neutrinos de baixa energia. Em boa aproximação são objetos de massa nula. Então, sempre que eu tiver um férmio de meio massa nula, é mais conveniente trabalhar com a representação de Vai. Quando eu tiver férmions carregados e massivos, que é o caso do elétron, do pósito, dos quarks em geral, eu uso a representação de Dirac. E a representação de Majorana é bastante útil para descrever aquelas partículas espinoriais massivas, mas que são autoconjugadas.
conjugadas de carga, ou seja, elas são a própria antipartícula. Elas são neutras e autoconjugadas. Então, mas nós vamos ver lá na frente porque fica mais útil trabalhar. Eu sempre dizia assim, Einstein falou que é igual a emissora, e a massa se transforma em radiação. Você pode falar que, digamos, tira que faz que a massa leva o estado do Einstein, leve, vamos dizer sim, a equação de Dirac, ela coloca como essa questão. Ela mostra que o fato do férmio ser massivo, ser carregado e massivo, a massa ela é responsável por fazer com que esse férmio necessariamente tenha que aparecer em dois estados de eletricidade. Ela não exclui o fato da partícula ser massiva. E você, você pode entender isso razoavelmente bem fisicamente. Porque se uma partícula, vamos dizer, ela está andando nessa direção, e ela tem esse momento. Oi? Então eu bati no vidro, vou virar meu vidro. Então, a partícula está andando assim. Vamos dizer que o spin dela está alinhado para a direção do movimento. Então, o spin está alinhado para a direção do movimento. Então, a partícula está andando, então o spin S escalar momento T é positivo. Agora, se a partícula tem massa, uma massa de repouso não nula, significa que eu posso ter um observador que caminha mais rápido do que ela. Então, esse observador, eu posso ir com um referencial mais rápido que a partícula. Então, a partícula, para esse observador, a partícula está andando para trás. Se a gente olhar as transformações de Lorentz, do momento do spin, a transformação de Lorentz do spin, ela mostra que o spin, o observador está andando mais rápido que a partícula, o momento dela está para trás, mas o spin está para frente. Então, quando você muda de referencial, você pode mudar o estado de polarização da partícula pela mudança de referencial. Então, se a partícula tem massa nula, você não pode dizer que ela vai ter sempre o spin alinhado para a direção do movimento, porque você pode escolher um referencial mais rápido que a partícula, e nesse referencial, o spin está para frente, mas o momento está para trás. E aí, está o produto negativo, você está com uma polarização oposta. Se a partícula tem massa nula, não. Porque se a partícula tem massa nula, ninguém passa ela tem a velocidade da luz. Então, se, como nós vemos aqui, esse statement de que se a partícula tem massa nula, esse produto escalar, apesar de não parecer invariante de Lorentz, porque ele só envolve o setor espacial, eu não estou vendo o setor temporal aí, então não é claro que isso aqui é um quadro vetor, aqui aparecendo um produto escalar entre dois vetores, vetores tridimensionais, mas aí a gente sabe, se a partícula tem massa de repouso nula, essa expressão aqui, ela pode ser convertida nessa expressão. Então, essa expressão que aparentemente não é invariante de Lorentz, ela pode ser reconduzida a uma forma de invariante de Lorentz. Então, isso mostra que se o objeto tem massa nula, o que é crucial é que a massa de repouso dele seja nula. Se ele tem massa nula, o fato do spin dele estar alinhado para a direção do movimento para um observador passa a ser um fato universal. Qualquer observador referencial vai ver a mesma configuração. Então, da massa não é o caso do elétron, o elétron tem massa. E aí o outro pode ir mais rápido do que ele e ter isso ficar negativo porque P sem menos. Você pode usar a palavra que é massa, assim como ele transforma massa em redução? Isso. A massa transforma a eletricidade em eletricidade menos, eletricidade mais. Nós vamos discutir isso, que essa equação de Dirac vai ser muito importante, porque a gente vai ter que voltar ao eletromagnetismo e ver. Isso tem uma importância fundamental nas equações básicas. Hoje em dia, com todo o desenvolvimento da espinônica, a gente poderia se colocar. Se eu começo agora a trabalhar com portadores de carga que não tem o spin meio, mas que tem o spin mínimo, como é que ficam as equações básicas? A eletrodinâmica, ela sente indiretamente da onde é que a carga está vindo. Se a carga está vindo de um objeto fermiônico, se a carga está vindo de um objeto bosônico, se o objeto bosônico tem spin zero, se o objeto bosônico tem spin 1. É porque nós estamos acostumados com o eletromagnetismo, a nossa tecnologia, basicamente, ela está desenvolvida em cima de
de eletromagnetismo de partículas que são elétricas. Então a carga o spin é meio. Mas se a gente começa a querer desenvolver algum tipo de conhecimento mais profundo de um eletromagnetismo, onde as cargas sejam objetos de spin zero ou de spin 1, aí a gente as equações de massa elas sempre esse caso. Então vamos ver isso mais à frente um pouco. Cobrir isso aí com vocês. Então vamos em frente, só já vou dar a pouco para o que eu falo. Nós já conhecemos as diferentes representações das matrizes de Lamarck. Vamos agora só fazer um exercício aqui. Só para finalizar uma coisa que é bem rápida. Quando nós estudamos as representações 0, meio, 0, quando a gente estudou a representação 0, meio, a representação meio, 0, nós vimos, vou lembrar, vou botar no caderno de vocês, quando a gente estudou a representação meio, 0, a gente viu que os geradores do grupo de Lorentz, nessa representação, a gente até chamava esse sigma mini meio zero. Eu queria que vocês procurassem lá no caderno de vocês. Representação meio zero, que é a representação dos X. Esse objeto aqui, se eu não me engano, ele tinha um I sobre 4. Queria que vocês conferissem, por favor. Sigma barrado I, sigma I, menos sigma barrado I, sigma. Acho que eu vou primeiro sem barra, depois com barra. Eu sei isso. Obrigado. Tem 0 meio que é assim. 0 meio que era assim, né? Eu vou ver. Coisinha assim, ação direta, né? Força zero, sigma barrado, sigma, que é aqui, sigma barrado, sigma barrado, sigma barrado, sigma, tem o I sobre 4. O I sobre 4 é comum a então, I sobre 4, sigma I, sigma barra I, sigma barra
aí a gente mostrou a equivalência, meio zero, zero, meio descarta. Obrigado. Então, isso aqui está mostrando para a gente o seguinte. Se eu pegar essa matriz aqui, vou pegar a matriz gama. 0, sigma barrado mi, sigma mi, etc. Isso é a matriz gama mi. Vou pegar a matriz gama mi. 0, sigma barrado mi, sigma mi, etc. Então, se eu fizer esse produto, né, nós vamos dar uma coluna. Sigma barrado mi, sigma mi. E aí o outro vai ter aqui 0, e aqui 0, e aqui sigma mi, sigma barrado. O produto mantém dessa forma. Então, sigma barrado mi, sigma mi, ele estaria atuando na parte de cima, né? Com essa representação aí. Representação meio zero, que é a representação superior, ficaria acima da frente. Vamos fazer isso aqui, eu acho que é melhor fazer isso da seguinte maneira. Não vou seguir esse caminho para apagar isso aqui, vai dar toda a licença. Vamos fazer o seguinte. Vou dar um intervalo agora, só vou iniciar a questão para fazer, acho que fica mais transparente se a gente fizer direto na representação. Vamos colocar a seguinte questão agora. Vamos pegar a equação de Dirac. Então, a equação de Dirac escrita no sistema. Então, vamos ver. A gente tem um observador O. Esse observador O, ele vai trabalhar com as coordenadas TX. E para esse observador O, o espinor de Dirac, se alfa, agora vai de 1 até 4, com coordenadas TX. E aí, eu tenho o observador O'. Esse observador O' se conecta ao observador O por uma transformação de Lorentz qualquer, ele vai trabalhar com essas coordenadas, T' e X'. E para ele, o espinor, ele vai trabalhar, no referencial dele é o espinor cilindro e T' e X'. E vamos dizer que eu vou escrever aqui a equação. Esse observador aqui escreve a equação de Dirac, então, I, H cortado, gama mi, PI, menos MC, psi, PX, igual a zero. Então eu sei, essa é a equação de Dirac, escrita para esse observador lá. Nós sabemos que a equação ela é dita covariante se ela sendo válida para um observador, ela também pode ser transcrita da mesma forma para o outro observador. Então, a covariância, então, vamos tentar agora estudar a covariância da equação de Dirac. Isso significa que se esse observador escreve essa equação de Dirac, esse observador tem tudo diferente, as coordenadas dele são diferentes e os espinores dele são diferentes. Mas, claro, se esses dois observadores estão ligados por uma transformação de Lorentz, x' mi, nós já sabemos, é lambda mi, x', a transformação de Lorentz entre os dois observadores. Nós já tínhamos visto também que T' mi, que é um vetor de natureza, derivar em relação às coordenadas contravariantes, é um statement covariante, mas isso dá para nós lambda menos 1. Resposta mi, mi. Essas são as conexões, né, as transformações de Lorentz de um observador para o outro. É claro, se esse observador aqui, se esse o espinor cilindro de T', x', eu vou chamar de x', de novo, o cilindro de T', x', que está incorporando todas as coordenadas, ele vai ser uma certa matriz S, si, Tx, Claro, a matriz que transforma o espinor, nós
nós sabemos, não é a matriz que transforma as coordenadas. Isso aqui vai ser a transformação de Lorentz vista no setor espacial, no setor dos índices extraordinários, ou seja, no espaço dos estudores. Aquelas são as transformações de Lorentz vistas no espaço de coordenadas. Aqui, então, isso aqui, esse S, seria a transformação de Lorentz extridorial correspondente à transformação de Lorentz lambda. Então, quando no espaço-tempo eu faço uma transformação lambda, no espaço dos espinores, associado a essa transformação lambda, eu tenho uma matriz S. Para cada transformação de Lorentz, eu tenho uma matriz S que atua dessa forma. Espinores, se quiser, posso escrever assim. Seria alfa, vai ser um S alfa beta, S beta. Vou deixar esse índice de lado, vou deixar trabalhar de forma artificial. Então, o que nós queremos aqui, claro, se esses dois observadores eles diferem pelos elementos, pelas coordenadas, pelos derivados, pelos estudores, mas se a equação de Dirac for covariante, significa que o outro observador, com as suas coordenadas, ele vai escrever a mesma equação de Dirac. As matrizes gama são simplesmente matrizes numéricas. São coordenadas. Ele vai pegar as mesmas matrizes gama, porém ele vai escrever a equação de Dirac com as suas coordenadas. A covariância significa isso. Se essa equação é válida, então essa equação é válida. Ou vice-versa. Se esse observador escreve essa equação, a validade dessa equação automaticamente implica nisso. Vamos fazer isso. Então vamos tomar esse ponto de vista. Vamos dizer que vamos supor que eu tenha essa equação de Dirac. Eu quero saber dessa transformação com aquelas transformações eu ganho dessa equação de Dirac. Então, esse é o meu conceito de covariância. Então, vamos escrever isso aqui. A covariância significa que se uma equação é válida no sistema de referência, a mesma equação, a equação com elementos distintos, mas da mesma forma, vai ser válida pelo sistema de referência. Então vamos supor que para o observador O', ele escreva essa equação medida. E aí eu sei a conexão entre os elementos dele e os elementos do O. E aí a gente vai ver se saindo dessa equação a gente automaticamente chega a essa. Então vamos partir dessa equação aqui e vamos dar a partir. Então vamos partir daqui, adaptar, diminuir, seguinte, x', nós a partir daí depois a gente, tá? São 10 para 6, 6 a 10 a gente vai, tá bom?